Bom dia, igreja. Paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, sua casa, sua família. Amém? Privilégio estar na casa de papai mais uma vez. Eu costumo dizer para o pastor Divino, para o diácono Horaci, quando eu os encontro, eu digo assim: eu vou chegar lá, cabecinha branca, eu e Elaine, aqui na igreja, servindo a papai igual vocês. Irmãos, certa vez fizeram um experimento sobre atenção. Como é que você é nessa dimensão, atenção? Você é muito distraído? Você é aquele que alguém já disse para você assim: ô fulano, você parece que está no mundo da lua. A gente conhece essa expressão, não conhece? Como é que você é? Certa vez fizeram um experimento, e esse experimento foi assim: pegaram um grupo de pessoas, e essas pessoas tinham que assistir duas equipes de basquete jogando, fazendo jogadas. E essas pessoas observavam a equipe de camisa escura e uma equipe de camisa clara. E foi pedido para essas pessoas de que elas deveriam observar e contar todas as jogadas do time de camisa escura. E começou o experimento. E as equipes começaram a jogar, trocar as bolas, fazer jogadas, e as pessoas começaram a contar. Uma jogada, duas jogadas, só do time de camisa escura. Não podia contar do time de camisa clara. Então as pessoas tinham que fitar os olhos e ficar ali, concentrados, contando as jogadas. No final do experimento, foi perguntado àquelas pessoas quantas jogadas a equipe de camisa escura fez. E eles disseram exatamente quantas jogadas, certinho. Nota 10 para o experimento. Mas perguntaram para essas pessoas: o que é que vocês viram de diferente nessa competição? Eles disseram: nós não vimos nada de diferente. Nós vimos só uma equipe de camisa escura jogando e uma equipe de camisa clara. E o diretor do experimento disse assim: tinha algo entre os jogadores. Quem viu? Ninguém viu. E você sabe o que apareceu naquela competição entre aquelas duas equipes? Um gorila. As pessoas estavam fitas no time de camisa escura. O gorila passou na frente, o gorila passou para cá, o gorila fez macaquice e as pessoas não viram, porque elas estavam atentas apenas naquele objeto, naquela tarefa, naquela missão. E qual que é a moral da história para essa ilustração, irmãos? É de que às vezes tem coisas acontecendo à nossa volta que a gente nem percebe. Às vezes a gente ignora o óbvio diante dos nossos olhos, simplesmente porque escolhemos fitar os nossos olhos apenas em alguma coisa. Viver pela fé, irmãos, tem um pouco a ver com essa ilustração das duas equipes. Viver pela fé implica eu e você ampliarmos o nosso campo visual, o nosso campo perceptivo e começar a compreender coisas que antes de converter, na vida natural, a gente não conseguia capturar, a gente não conseguia perceber.
Esse é o desafio de viver pela fé. O desafio de viver pela fé é ver além do natural. É aumentar a nossa capacidade de compreensão. No culto de domingo passado, nós tomamos consciência aqui da nossa condição espiritual. Reconhecemos o amor, a graça, o poder restaurador de Deus em nossas vidas. E saímos daqui mais avivados, mais vivos, mais ativos e mais intensos. Foi assim com você? Foi assim comigo. Dito isso, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 6, verso 8. 2 Reis, o tema da nossa meditação de hoje é fé e conduta, uma perspectiva espiritual do cotidiano. Acharam? Antigo Testamento, 2 Reis. O objetivo dessa mensagem é exortar o cristão a viver pela fé e a lidar com os desafios da vida confiando na providência divina. Todo mundo achou? Vamos lá? Quando a gente fala de exortação, aperta o cinto aí, irmão. Mas é uma exortação em amor, amém? Acompanha aí verso 8, 2 Reis, capítulo 6, verso 8, diz assim: O rei da Síria fez guerra a Israel e em conselho com seus oficiais disse: Em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo se turbado com esse incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhe disse: Não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: Ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: Ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: Eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: Fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhe disse: Não é este o caminho, nem esta a cidade. Segue-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: Ó Senhor, abre os olhos desses homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram.
e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: Feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e tornem a seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam. Despediu-os e foram para seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Amém? Até aqui. O texto que nós acabamos de ler, irmãos, trata de uma estratégia da Síria para invadir Israel, tomar Israel e subjulgá-la. Era muito comum na antiguidade esse tipo de situação. Quando você for ler ou já leu 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, 1 Samuel, 2 Samuel, você vai ver muito disso. Muitos embates, muitas batalhas, muitas guerras, muitas brigas. E esse texto, ele situa exatamente um episódio parecido como esse, em que o rei da Síria planeja, organiza, cria estratégia para invadir Israel, tomá-la e subjulgá-la. Eu gostaria de, como de costume, extrair do texto algumas lições para mim e para você, para nós nessa manhã. A primeira lição que eu gostaria de destacar para mim, para você, para a Igreja do Senhor nessa manhã é: existe um plano estratégico para destruir o povo de Deus. Volte aí para a sua Bíblia aí no verso 8. Olha o que diz aí. O rei da Síria fez guerra a Israel e em conselho com seus oficiais disse: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Esse levante sírio, esse intento do adversário contra Israel, irmãos, ele tipifica aqui as operações malignas, a força do mal militando contra o povo de Deus, contra a nação de Israel. E desde lá, desde sempre, foi assim. A força do mal, a força das trevas milita até hoje contra o povo de Deus, contra os filhos de Deus. Isso aparece aqui no Antigo Testamento, nesse texto que a gente leu. Isso é reafirmado no Novo Testamento. O Senhor Jesus disse certa vez, João 10:10, ele veio para roubar, matar e destruir. Eu e você, irmãos, precisamos considerar isso. A vida não se resume apenas a esse nosso campo perceptivo visual. Existem mais operações acontecendo aqui, hoje mesmo, nesse lugar, muito além do que os nossos olhos naturais conseguem perceber. O apóstolo Pedro, ele disse certa vez: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando devorar. É assim mesmo, irmãos. A gente precisa considerar que na nossa vida diária é assim. Uma militância do mal contra tudo que se chama Deus, igreja e povo de Deus. Não dá para viver desconsiderando que há um inimigo tentando nos devorar ao nosso redor, como um leão rugindo.
Você que talvez está chegando para a carreira da fé agora, que acabou de se converter, é assim, a vida cristã é assim, são batalhas diárias, são lutas diárias, é um desafio diário, e eu e você precisamos considerar que o inimigo tem estratégias para nos destruir, para destruir a igreja, o povo de Deus, a mim e a você. É por isso que a Bíblia diz: vigiai e orai. Viver pela fé implica então, irmãos, andar vigilantes. Você tem andado vigilante? Tem? Você consegue perceber zonas de risco? Recentemente eu dirigindo, eu me peguei em uma situação e eu olhei à minha volta, campo perceptivo, 360, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mais um assalto eu não vou aguentar, meu pai, me livra dessa. A gente tem que estar vigilante, irmãos, atentos ao que está acontecendo à nossa volta. Essa é a nossa primeira lição. Existem estratégias, um plano estratégico para destruir o povo de Deus. A segunda lição que eu destacaria no texto, olha comigo no verso 9 e 10, por favor. A segunda lição, Deus dá livramento ao seu povo. Diz assim o texto: mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou. Você pode marcar aí na sua Bíblia assim, ó, e assim se salvou. Se você gosta de marcar, rabiscar, sublinhar, não uma nem duas vezes. Irmãos, às vezes diante de uma situação, problema, nos faltam recursos para lidar com aquilo que ocorre e que surge para nós. Mas os recursos de Deus são ilimitados. Nesse verso que a gente leu, o profeta Eliseu, ele está instruindo o rei de Israel sobre as intenções de ataque do rei da Síria. O próprio Deus revelava para Eliseu as artimanhas do inimigo, e Eliseu ia até o rei de Israel e dava o spoiler. Não tem essa coisa de dar o spoiler? Dar o spoiler, para quem não sabe, é falar, é adiantar, é revelar alguma coisa muito importante que vai acontecer. Às vezes a gente vai ver um filme e você fala assim, dá um spoiler aí, pastor, como é que foi aquele filme lá? Ele já adianta o assunto. Eliseu já naquela época dava o spoiler para o rei de Israel. Sabe o que significa isso, irmãos? Que desde lá até hoje, Deus levanta homens e mulheres de Deus consagrados ao ministério que nós podemos confiar. Desde aquela época. Essas pessoas, os seus pastores, os seus líderes, como a gente disse no domingo passado, as pessoas simples entre o povo, que não tem nada demais, são pessoas como nós, que Deus levantou para liberar uma palavra de direção, de instrução, de orientação, de ensino para mim e para você. Acredite nisso, irmãos. Ainda existem pessoas confiáveis entre nós. Acredite nisso. O apóstolo Paulo, ele certa vez instruindo a Timóteo, ele disse assim, né?
Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Nesse texto são 4 gerações. É Paulo instruindo Timóteo, instruindo a homens fiéis que vão instruir a outros. Quando eu comecei a minha carreira na fé, foi assim. Existiam pessoas me instruindo, mas essas pessoas que me instruíam também foram instruídas. No reino de Deus é assim, irmãos. É gente instruindo gente, é gente orientando gente. Eu não sei como é que você lida com gente. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo assim: pastor, eu prefiro lidar com coisa do que com gente, porque gente é difícil. Mas esse é um princípio bíblico. Deus usa a gente para restaurar a gente. Deus usa a gente para dar direção para a gente. Hoje, pela graça e misericórdia do Senhor, eu já faço parte dessa rede, dessa multiplicação. Eu creio que você também. Você também. Hoje mesmo, irmãos, você que está aqui, que talvez esteja acompanhando essa mensagem pela internet, Deus pode dar livramento para você, porque Ele pode levantar alguém nessa manhã para dar uma palavra, uma direção, uma instrução para a sua vida que até então você não havia recebido. O Senhor tem seus recursos ilimitados para nos abençoar e nos alcançar. E aqui é inevitável falar sobre isso, sobre autoconfiança, sobre presunção, sobre soberba. A gente tem que arrancar isso do nosso coração, irmãos. Achar que as dificuldades que a gente enfrenta, deixa aqui no privado, não precisa falar nada com ninguém, não precisa compartilhar com ninguém, eu dou conta. Eu queria dizer para você que nós não somos nada, irmãos. Nós não damos conta de tudo sozinho. Nós precisamos abrir o nosso coração para alguém. Nós precisamos compartilhar das nossas dores e sofrimentos para alguém. Nós precisamos olhar nos olhos de alguém, rasgar o nosso coração e se humilhar. Soberba, presunção não fazem parte da vida cristã saudável. Você conhece alguém assim, autoconfiante? Ou será que você já foi assim? A gente não pode fazer da nossa vida, irmãos, uma ilha em que ninguém tem acesso. Deixa alguém acessar esse lugar. Deixa alguém te conhecer mais. Deixa alguém se aproximar de você, não se isole. Eu queria, com todo respeito, liberdade, passar uma tarefa de casa. Pode, pastor? Esse negócio não é fácil não. Ser professor, a gente acaba funcionando aqui, não é para ser professor, né? Mas a gente acaba escorregando. Esse negócio de pregar é muito difícil. A tarefa de casa é a seguinte: convide alguém para tomar um café com você. Marque um encontro. Se aproxime de alguém. Simplesmente, não precisa chegar com o joelho no peito, não. Chega calminho, só toma o café. Mas abra o teu coração, se aproxime das pessoas. Quebre toda a ideia distorcida de que as pessoas não podem ser pessoas dignas da nossa confiança. Quantos aceitam esse desafio do café? Ó, me coloca nessa lista. A terceira lição, irmãos,
que eu destacaria para nós nessa manhã está lá no verso 11. Você pode acompanhar comigo no verso 11? A terceira lição é: as trevas não desistem, só mudam de estratégia. Diz assim no verso 11 em diante: então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. E ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas, e chegaram de noite e cercaram a cidade. O alvo inicial era o rei de Israel. Esse era o plano do inimigo. Mas como ele não conseguiu êxito, o plano continuou, mas a estratégia variou. Agora o alvo era o profeta Eliseu. Ou seja, já que eu não tenho êxito em um caminho, deixa eu ir por outro, que vai que eu consiga. O rei da Síria enviou ali a infantaria, a artilharia pesada. Se ele tivesse na nossa época, ele mandaria uma esquadrilha de helicópteros, um esquadrão de caça, todo o acervo militar dele ele mandaria. Cuidado, irmãos. Cuidado, porque Satanás é astuto. Se ele tentar em uma área e você alcançar a vitória, você pode ter certeza, o plano dele para destruir não vai encerrar. Ele só vai redirecionar os seus planos e tentar nos alcançar por um outro caminho. O diabo, essa palavra, ele significa acusador. Ora, ele vai atacar por um caminho, o caminho da mente. Ele vai lançar dardos. Ele vai dizer que você não é filho, que você não é filha. Quem que você pensa que é? Levantando para servir na igreja? Eu sei a sua história. As maiores batalhas que o crente trava não são batalhas ambientais, irmãos. Aqui, ó, fora. É um recurso que Satanás usa. Essa semana não foi fácil para mim, não. A batalha foi dura na mente. Coisas do tipo: você pensa que eu não te conheço? De onde você veio? As coisas que você fez? Satanás, ele é astuto. Ora ele é diabo acusador, ora ele é Satanás. Satanás significa adversário, aquele que se levanta para se opor, para o combate, para a luta, para o obstáculo. Se houvesse hoje, irmãos, uma área na minha e na sua vida que a gente precisa de muito cuidado, você saberia dizer qual que é? Tem uma área na sua vida? Você consegue identificar um ponto sensível, um ponto frágil? Pois cuide disso. Pois compartilhe com alguém disso. Pois peça oração sobre isso. Pois vigie sobre isso. A gente não pode dar chance, irmãos. A gente tem que fechar todas as brechas para que o inimigo não tenha chance. Se andarmos na presença do Senhor, Ele vai se encarregar de cuidar de nós. Cuidado com a sua boca.
Cuidado com o que você fala. Cuidado com os seus olhos, com o que você vê. Cuidado com os seus ouvidos. Cuidado com as suas mãos. Cuidado com os seus pés, por onde você anda. Cuidado com o seu coração. Vigiai e orai. Viver pela fé implica melhorar a nossa percepção das coisas, irmãos. A quarta lição que eu gostaria de destacar para nós nessa manhã, veja comigo no verso 15 e 16. Diz assim, verso 15: Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. A quarta lição para a nossa edificação nessa manhã é essa: não se apavore, Deus está no controle. O exército sírio cercou a cidade para prender Eliseu. E agora? Vamos ser sinceros? Eliseu não tinha escapatória, irmãos. Não tinha saída. Como diz a gíria popular, a gente poderia dizer assim: Eliseu, perdeu. Perdeu, Eliseu. Já era. Você está cercado. Você vai fazer o quê? Você vai voar? Como é que você lida com o inesperado, irmãos? Quando você levanta de manhã, dizendo assim: hoje vai ser uma bênção, e de repente, surge um fato novo, uma situação nova, algo inesperado. Como é que você resolve problemas, irmãos? Como é que você resolve problema? Quando o inesperado surge, o que vem em seguida? Ansiedade, preocupação, tensão, irritação, brigas, gritarias. Como é que funciona com você? Você lembra daquela história da mulher adúltera que foi levada para Jesus e tinha uma multidão, um alvoroço só, e iam apedrejar aquela mulher? E levaram aquela mulher para Jesus, e Jesus foi colocado numa situação parecida com o de Eliseu e o seu moço, sem escapatória. O que ele vai fazer? E diante daquela situação, de tanto movimento, barulho, quem lembra do texto? Jesus abaixa e começa a escrever no chão. Jesus não se deixa agitar-se pela turbulência do ambiente. Você conhece a estratégia dos 3 P's? Eu já falei isso aqui alguma vez. A estratégia dos 3 P's é a seguinte: diante de um problema, quando você estiver agitado, o primeiro P, pare. Jesus já ensinava a estratégia dos 3 P's lá. Pare. Não faça nada. Jesus abaixou e ficou só escrevendo. O segundo P é pense. Pense na melhor resposta que você vai dar. Sossega essa fúria que está dentro do teu peito. Pense na melhor resposta. Pense na melhor estratégia. Pense o tempo que você precisar. E depois de um tempo, não procrastine. Não ponha o problema para debaixo do tapete.
O terceiro P, prossiga. Vai lá e resolva o problema. Jesus abaixou e não fez nada. Jesus pensou na melhor resposta. E quando ele vai resolver o problema, o que ele diz para todo mundo? Quem não tem pecado? Como é que você é em casa, irmãos? Quando surge um problema, você potencializa o problema, você aumenta o problema, você perde o controle. A diferença entre o pessimista e o realista. O pessimista realista, ele diz assim, pessimista realista, ele diz assim: eu não me dediquei, nem estudei para esse concurso, por isso eu acho que eu não vou passar nessa prova. Ele é pessimista e realista. Eu não estudei, eu acho que dessa vez não dá, eu não vou passar nessa prova. O pessimista exagerado, ele diz assim: eu nunca vou passar nessa prova. Pessimista exagerado, ele se baseia sua vida em previsões catastróficas, sempre esperando o pior. Mas aí tem o otimista realista. O otimista realista, ele diz assim: eu estudei bastante dessa vez, eu acho que agora vai, eu acho que agora dá. E o otimista exagerado? O otimista exagerado é aquele que diz assim: estudar para quê? Que nada, tá tudo tranquilo, tá dominado. Sou filho do rei, rapaz. Chupeta no mel dessa vez. Nesse concurso a vaga é minha. A nossa fé, irmãos, é uma fé inteligente. A nossa percepção de nós mesmos e do ambiente precisa estar apurada, irmãos. Cuide para que fé e conduta andem juntos. Viver pela fé implica confiar em Deus e também ter controle, autocontrole diante dos problemas. E a última lição para a nossa meditação nessa manhã: discernimento espiritual é ver além do óbvio. Olha comigo nos versos 17 e 18. Diz assim: orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhes abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. O homem natural, irmãos, não aceita as coisas do Espírito, disse o apóstolo Paulo, porque eles são loucura, não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Naquela situação, Eliseu estava paz e amor, porque ele tinha uma percepção diferente do seu moço. Já o seu moço, por sua percepção natural e limitada, se inquietou, se agitou. Por que Eliseu funcionava diferente? Porque Eliseu estudou numa escola. Porque Eliseu andou com gente. Porque Eliseu aprendeu com quem que Eliseu aprendeu? Quem aí lê a Bíblia? Com Elias. Irmãos, eu tive privilégio, graças a Deus por isso, de ter muita gente me instruindo, sentado em sala de aula, aprendendo com a pastora Dulce, com o pastor Camp, com o pastor Denilson, com tantas outras pessoas queridas. Eu lembro da minha primeira professora aqui na igreja quando eu me converti, a Lu do Ismael. Tem um começo,
E esse começo precisa ser com gente. E gente nos instruindo, irmãos. Eliseu só fazia as coisas que ele fazia porque ele era instruído. Eu só estou aqui nessa manhã, compartilhando dessa mensagem com os irmãos, porque eu fui instruído. Eu digo para o pastor Rogério, ele está lá embaixo. Eu queria pregar com essa simplicidade que você prega, pastor. Quero aprender isso. Eu disse para ele na última vez que ele pregou, eu quero aprender essas ilustrações que você usa, riquíssimas. Eu não sei pregar com ilustrações, pastor. Tem que aprender esse negócio. Tem gente para nos instruir, irmãos. Aquilo que está à nossa volta é muito além do que parece que os nossos olhos podem alcançar. Deus está agindo, Deus está fazendo, Deus está operando. Deus, Ele pode nessa manhã realizar o incalculável, inimaginável, inacreditável, porque tem uma operação do céu aqui nessa manhã. A gente não entende muitas coisas. Quando eu me converti, pastor, é a orientação que a gente recebe, todo mundo que se converte. Busque o revestimento do Espírito Santo. Busque o batismo do Espírito Santo. E eu comecei a orar. Um belo dia, eu estou no centro do Alcântara, vindo do trabalho. Estou no ponto do ônibus, o Alcântara era outro, não era essa cara. E tinha um menino vendendo mariola. E o menino andava para lá e para cá e o ponto estava cheio. De repente, o menino vem na minha direção, para e fala assim: você está buscando o batismo no Espírito Santo, não está? Aí eu falei assim: tô. Então busque pelas madrugadas. Pegou a mariola e saiu. Aí eu falei: tem alguma coisa acontecendo nesse ponto aqui que eu não estou conseguindo alcançar. Você sabe qual foi o problema, a minha maior dificuldade? É acordar de madrugada. Falei: logo de madrugada, Senhor, meu Pai do céu. Recentemente, eu deixo meu carro em Niterói, quando eu chego lá para o trabalho, e tem um guardador, o popular flanelinha, e todas as vezes eu dou R$5 para ele, ele faz algum comentário, e eu sempre lanço uma semente sobre ele. E ele traz uma queixa, eu falo: olha, entrega nas mãos de papai, ele vai cuidar disso. E no outro dia a mesma coisa. Quando foi há um mês, ele virou para mim e disse assim: eu preciso te contar uma coisa. Eu disse: fala. Ele disse: eu me converti. E eu me converti por causa das coisas que você fala para mim. E eu falei: a partir de hoje, eu vou te chamar de irmão Jorge. Quando foi na quinta-feira agora, tem como parar aquele relógio lá? Quando foi na quinta-feira agora, fiz a mesma coisa. Eu cheguei, estacionei, dei os R$5 a ele. Ele disse assim: eu preciso te falar uma coisa. Eu passei pelo batismo. E o que eu queria te falar é o seguinte: é assim mesmo? Me veio uma alegria, que eu saí da igreja rindo, eu cheguei em casa rindo, e eu falei para minha filha assim: filha, eu não sei o que está acontecendo com seu pai não, mas tem um negócio diferente em mim. E enquanto ele contava isso na rua, ele contava rindo e eu rindo, e a gente não parava de rir. O irmão Jorge, ele disse, essa semana mesmo, me ofereceram cocaína e cigarro. Eu disse: eu nunca mais quero isso na minha vida. Porque eu estou experimentando algo novo na minha vida. O irmão Jorge, ele recebeu recursos espirituais de Deus para viver uma vida abundante. Quando você tiver nas suas orações,
Lembra do irmão Jorge? Ele mora numa comunidade lá em Niterói. Por fim, irmãos, o final dessa história, Eliseu, usando todos os recursos de Deus, solucionou aquele problema, sem que para isso ele puxasse a espada e usasse de violência. O texto fala assim: e da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel, porque Eliseu usou os recursos de Deus para solucionar o seu problema. Ou seja, resolvido. Até que surge um novo rei da Síria e investe contra Israel novamente. Você sabe o que significa isso, irmãos? As trevas nunca vão desistir. Em nossa meditação no domingo passado, nós vimos que o Senhor levantou um grande exército. E hoje nós vimos que o inferno se levanta contra o povo de Deus, se levanta contra nós. O inferno peleja contra o povo de Deus, peleja contra nós, mas ele se levanta para cair. Eu queria dizer para você nessa manhã, que entrou aqui achando que não tinha solução para você, que você estava cercado. Eu queria dizer para você que o Senhor se importa com você. O Senhor tem visto o seu sofrimento, a tua luta, e o Senhor pode dar a você todos os recursos que você precisa para lidar com esse problema nessa manhã. Senhor, alcance essas pessoas nessa manhã. Eu queria que você, que se vê cercado como o moço de Eliseu sem saída, levante a sua mão. Você que diz assim: Alexandre, eu sou esse, que a minha vida, eu estou enfrentando um problema tão sério, que eu me vejo sem saída. Há alguém aqui nessa manhã? Nós vamos orar pela sua vida. Alguém? Eu queria convidar você a fazer esse desafio. Vem aqui na frente e receber a oração da fé. Você diz: Alexandre, eu estou doente, eu não sei o que fazer, eu estou desempregado, eu não tenho recurso, eu estou num problema no meu casamento que eu não vejo uma saída. Eu queria dizer para você, venha receber a oração da fé. Tem milagre para você nessa manhã, tem saída para você, tem escapatória, tem recursos de Deus para você nessa manhã. Ó Deus, em nome de Jesus, abra os olhos dessas pessoas, como o Senhor abriu os olhos daquele moço. A chave para o mundo espiritual ser descortinado foi a oração de Eliseu. Eliseu orou e o moço começou a ver o que antes ele nunca havia visto. Começa agora a liberar sobre a vida dos teus filhos recursos espirituais, Senhor. Em nome de Jesus, revela aos teus filhos, dá a eles dons espirituais, discernimento de espírito, uma capacidade sobrenatural para lidar com o problema. Senhor, em nome de Jesus, soluciona esse problema, dá fim a esse problema, opera um milagre nessa manhã, Senhor. Receba os recursos do céu sobre a tua vida nessa manhã. Receba instrumentalização sobre a sua vida. Você não vai lidar mais com esse problema da mesma maneira que você lidava. Você recebe agora sobre sua vida recursos espirituais sobrenaturais. Receba. Receba, 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 receba. Você que está aí no seu lugar, receba, receba um tempo novo na sua vida, ou um período novo na sua vida, um período em que Deus vai abrir os seus olhos, vai te dar, vai te acrescentar, vai te instruir, te instrumentalizar com algo novo.
Amém, Jesus. E amém. Eu queria dizer uma coisa para você. Eu queria dizer uma coisa para você que veio aqui na frente. Você não vai lidar mais da mesma maneira com esse problema como você lidava. Porque o Senhor derramou sobre sua vida um instrumento novo, uma visão nova, uma capacidade nova. Você acredita nisso? Você crê nisso? Eu creio. Deus abençoe sua vida. Fica firme. Fica firme. A chave para liberar os recursos de Deus sobre nós foi a oração de Eliseu. Que no exercício do seu ministério você comece a usar esses recursos de Deus. Você seja revestido de poder. Você, querido professor que está na sala de aula, que a sua aula não seja mais a mesma. Que a sua aula não seja mais a mesma. Você, querido irmão que faz parte de algum ministério, que o exercício do seu ministério não seja mais o mesmo. Receba sobre você recursos espirituais. Receba sobre você dons espirituais. Receba uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento. Receba dons de discernir espíritos. Receba dons de operações sobrenaturais sobre a sua vida. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória. Pelo Senhor marchamos. E nós não devemos temer, irmãos, as lutas que vivemos. Porque se tememos, olhamos para o tamanho do gigante. Nós devemos estar certos de que se a luta vem, a vitória já é certa, em nome de Jesus. Antes da gente entrar na batalha, o Senhor diz: olha, você vai, mas saiba que você é mais do que vencedor.
Então, meu irmão, a gente pode entrar com confiança, sabendo que independente do que venhamos a perder, venhamos a sofrer, o Senhor, Ele é o bom pastor. O Senhor é o bom pastor. É Ele que nos faz caminhar por pastos verdejantes. É Ele que forja em nós um caráter de guerreiro. Amém? Eu tenho experimentado isso. Pai, nós glorificamos o Teu santo nome, porque Tu és aquele que nos faz avançar em todas as direções. Ó Pai, que em tudo venhamos a crescer, a amadurecer nas guerras, nas lutas do nosso dia a dia, e possamos sim olhar para Ti e dia após dia confiar verdadeiramente que o Senhor é aquele que nos faz vencer e cumprir os Teus propósitos enquanto vivemos e caminhamos a vida que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã, por tudo que paramos, tudo que experimentamos, seja no louvor, seja no ofertório, seja, Senhor, por essa palavra abençoadora, seja pela mensagem do mover agora, que o Teu nome em nós continue sendo edificado. Amém e amém. Um domingo maravilhoso para todos. Logo mais à noite, às 18 horas, nós teremos, o diácono Marcelo estará nos trazendo a mensagem. Então, vamos continuar cantando essa canção, E enquanto eu peço aos irmãos para que respeitem a liberação dos diáconos, dos obreiros, no térreo também eu peço isso, que respeitem, irmãos, na galeria também, à medida que forem liberando, vocês podem se deslocando, tá bom? Deus abençoe. Eu vou construir minha vida em Ti, Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti, não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti, Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti, não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo.